começar a falar então desse Palmeiras e Botafogo dentro de campo? Quais são as estratégias dos treinadores? Quem que eles vão mandar a campo? Quais serão as escolhas deles para... É um jogo de xadrez também, né, gente? Para conseguir suportar um jogo como esse. PVC, vamos falar de escalação do Palmeiras? Será que podemos ter surpresas? Ao longo da semana a gente vem falando sobre o Aníbal, né? Sobre a possibilidade dele retornar ou não, voltou aos treinos. Mas será que neste momento ele está pronto para estar à disposição do Abel ou mesmo ser titular? O que dá para pensar desse Palmeiras aí? Tem muito mistério em Greensboro. É o nome de um livro isso, né? O Mistério de Greensboro. Dá um filme. Eu acho que o Aníbal é blefe. A gente só vai blefe saber em qual amanhã. sentido? Mas ele não vai jogar. O jogador que teve um edema diagnosticado na coxa direita há 9 dias, eu não estou cravando que ele não vai jogar. Eu estou dizendo que a minha análise é que ele não joga porque o tempo de recuperação de um edema na coxa é muito curto. 9 dias para voltar a jogar no nível que o jogo pede. Então, eu entendo. O Palmeiras não falou que ele vai jogar, nem falou que não vai jogar. O Palmeiras já informou que ele voltou a treinar. O que é muito positivo, porque se ele não jogar nas oitavas, e se o Palmeiras estiver nas quartas, ele pode ter chance de jogar nas quartas. Mas nas oitavas, 9 dias depois, eu não acredito. E também não acredito que ele vai repetir Richard Rios e Lucas Evangelista. Então, vai com o Emi Martins. O Emi Martins é mais marcador, tem qualidade de passe, e para mim vai jogar o Emi Martins, que foi o substituto do Aníbal quando ele saiu aos 23 minutos do segundo tempo da partida contra o Al-Ahly, há 8 dias atrás. Daí para frente, bom, tem a dúvida Michael ou Bruno Fux. O Bruno Fux treinou muito bem e jogou mal. O que vale mais, o jogo que ele fez ou o treino que ele faz? Para mim, vale o jogo. Ele errou no lance do gol do Luiz Soares. Para mim, joga o Michael. Vai voltar o Michael. O Murilo não pode, vai ser Michael. Bom, daí para frente ainda tem mais dúvida, porque o Facundo jogou uma partida com muito trabalho contra o Inter Miami, mas não com qualidade técnica. O Estevão vai jogar, o Maurício vai jogar. Qual é o outro atrás do Flaco Lopes? Para mim é Flaco Lopes. Quem é o outro atrás do Flaco Lopes? Pode ser o Veiga, não acredito. Pode ser o Facundo, pode ser o Alan. Mas acho demais você ter Estevão e Alan, 2 jogadores tão jovens, um de 18 e outro de 21 anos. Mas o Alan está pedindo passagem. Então, acho que tem uma série de variáveis para acontecer, mas eu acho que é mais ou menos provável, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Michael Piquerez, Emi Martins e Richard Rios, Estevão, Maurício e Facundo Torres, Flaco Lopes na frente. Muitas dúvidas, hein, Hernan? Em muitas posições, é tudo muito incerto. Talvez nem o Abel tenha certeza, não sei se a essa altura ele já tem certeza do que vai fazer, mas com certeza observando muito e pensando em todas essas possibilidades, nessa questão da experiência, da juventude. O Alan vem pedindo passagem, mas ao mesmo tempo não é um jogador, né, com tanta experiência para um jogo cascudo como esse. Dá para imaginar alguma coisa? Aliás, gente, a gente tem o campinho aí do Palmeiras, vamos voltar, vamos colocar aí na tela, que a gente consegue analisar. Pode pôr os dois juntos, não tem problema não. A gente vê os dois juntos aí e que a gente consegue visualizar melhor esse Palmeiras. Então, ó, possibilidade aí que foi o time, inclusive, que o PVC trouxe. Com Everton, o Giai na direita, Gustavo Gomes, Michael e Piquerez. Esse meio de campo com Emi Martins e Richard Rios, não um meio tão solto como o Lucas Evangelista. Estevão, Maurício, Facundo e Flaco Lopes. E aí, Hernanzito? O Abel, ele sempre informa o time titular para os jogadores na palestra 2 horas antes de sair pro estádio, né? Que tem uma palestra sempre no hotel, enfim, uma conversa. Que às vezes até eles publicam essas conversas nos vídeos de bastidores e tal. Mas óbvio que o jogador já sente quando vai jogar, porque ele é colocado no time quando tem um treino e tal. Mas assim, informar mesmo o time, mostrar o time titular que vai jogar, o Abel sempre mostra 2 horas antes de sair para o estádio. Os próprios jogadores? Os próprios jogadores, Ou seja, nem eles sabem. Às vezes nem o próprio jogador sabe, é um pouco da metodologia de trabalho do Abel. Então, assim, o trabalho está sendo desenvolvido
E óbvio que essa história do Aníbal Moreno, o informe é de que está treinando, aí bota uma imagem do cara lá no campo, não sei o quê. Isso faz parte, porque é uma competição importante, é uma decisão. E entra também numa cultura meio Felipão, sabe? Que bota o jogador engessado com gesso lá, o Paulo Nunes, não sei o quê. Pra dar aquela enganada. Dá aquela... Qualquer coisa agora vira arma. Assim, não tem mais aquele folclore do futebol dos anos 90 e tal, que era bacana também, fazia parte e tal. O Felipão fazia isso muito, o Luxemburgo, soltava a escalação com 12 nomes... Sabe? Solta a escalação, divulga com 12 nomes, é uma loucura. Hoje em dia não é mais assim, né? O futebol tá muito mais organizado, né? E hoje em dia você tem as informações. Mas, assim, é fato, eu entendo que também o PVC traz essa escalação, eu acho que também vai ser mais ou menos nessa linha. Tem muito torcedor em rede social, torcedor que eu converso, que pede o Naves na zaga, mas eu acho muito difícil o Naves ser escalado, até pelo histórico, né? Porque é um jogador que quase saiu, inclusive, por o Botafogo, né? O Palmeiras queria vender. E pouco jogou também, Pouco jogou. Entrar numa partida como essa, exato. Não faria muito sentido. Não faria muito sentido, mas assim, aí é coisa de torcida, né? E muito torcedor também meio na pilha com o Estevão, né? Querendo pedir o Estevão no banco, pelo que ele vem rendendo, acho que a declaração também influenciou. Tem torcedor que está na bronca com o Estevão, acha que ele tá devendo um pouco. Assim, não é não chega a ser assim um barulho muito grande. Um ruidozinho ali depois que ele deu a entrevista. Não vi um barulho, assim, uma coisa assim gigantesca na rede social que, nossa, pegou muito mal. Acho que foi só um ruído ali na hora. Mas eu acho que é um bom momento aproveitar essa declaração, essa sinceridade que ele teve, a repercussão que teve, aproveitar para dar uma boa resposta. Pois é. PVC, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as estratégias, aí eu vou entender melhor, né? O que cada nome pode oferecer para esse time do Palmeiras contra o Botafogo. Por exemplo, Vitor Roque ou Flaco, o que ele pode pensar para esse jogo. Mas falando ainda do Estevão, né? Que tem alguns torcedores que estão na bronca, acham que ele está devendo. Para você, ele está devendo? Você já falou aqui ao longo dessa semana que não abriria mão de um jogador como ele, com a qualidade técnica que ele tem, com a habilidade que ele tem, numa partida como essa. Que cabe uma conversa ali, quando ele fala, né, da falta de foco, da ansiedade dele para jogar no Chelsea. Hernan também falou sobre isso. Mas para você, está devendo? Pode ser, despedida ou do Igor Jesus ou do Estevão, né? Verdade. Porque depois eles estão partindo. Aí um deles vai se despedir amanhã. Pode ser a do Estevão, o Palmeirense espera que não, claro, mas pode ser. Então, tá devendo, precisa apresentar mais, PVC? Devendo ele tá. Eu não abro mão dele, mas devendo ele tá. O que significa o que eu falei lá no começo da semana. Chama o cara para conversar. Vem cá, Estevão, que história é essa que você não está conseguindo se concentrar? É isso que está acontecendo? Você tá saindo, você vai sair do Palmeiras com a notícia de que você não fez gol em clássico. Com a avaliação de que você não brilha em jogo grande. É isso que você quer? Se você quiser, eu tiro você do time no sábado. Você acha que o Abel quer tirar o Estevão do time? Não. O Estevão é o jogador mais habilidoso do time. Não é o mais decisivo, mas é o mais habilidoso. Então, ele é o que mais pode decidir. Se ele estiver concentrado, agora, ele tem tido... essa dívida, ele tem. E não... Veja, não é grave um jogador de 18 anos não fazer gol em clássico. Com 18 anos, o Zico não jogava no Flamengo. Então, tem um nível de maturidade que varia de um para outro. O Endrick, aos 18, foi muito mais decisivo que o Estevão aos 18. O Estevão, aos 18, é mais habilidoso do que o Endrick. Habilidoso. Mas futebol não é só habilidade. Então, devendo, ele está. E ele precisa saber que ele está devendo. No jogo que você mais precisa, que ele não aparece para resolver, é um problema. É um problema que ele pode resolver. Ele tem só 18 anos. E eu não sei se ele vai resolver amanhã, mas ele precisa resolver isso. Ele vai ter que resolver esse jogo do Palmeiras, do Chelsea, da Seleção Brasileira, de onde ele estiver. Devendo, ele está. Eu abro mão dele? Não abro. É o mais habilidoso do time.
Devendo, e é uma ótima oportunidade para dar uma resposta, né? Vamos ver o outro lado dessa história? O outro lado do jogo, né? O Botafogo está se preparando, só pensa nessa partida também. Bruno Braz chegando com a gente. Eu já nem sei aonde ele está, eu acho que ele segue lá na Filadélfia. Quero saber se ele refez o treino do Rock Balboa, porque ele teve que correr pela cidade inteira. Porque ele deu aquele migué de só subir a escada, não foi, Renanzito? Ele só subiu a escada, deu um miguezaço. Aí o povo lembrou aqui no chat, não, tem que correr a cidade inteira, que esse foi o treino. Quero saber se você fez isso. Tudo bem, Braz? Tudo bem, Luísa. Boa tarde, Hernan. Bom, correr a cidade inteira, eu confesso que não. Mas o tanto que eu já andei a trabalho, pode-se considerar que eu já dei uma volta na cidade inteira só andando. Mas eu continuo por aqui, já estou me sentindo até cria aqui da Filadélfia, de tanto tempo que eu estou aqui. Agora estou recebendo a galera da cobertura do Palmeiras, do Botafogo, e está sendo até muito legal reencontrar alguns amigos. E, enfim, estou por aqui. Hoje fui para o treino do Botafogo, hoje teve treino, né? Eles mais uma vez abriram por 15 minutinhos ali. Antes teve uma zona mista ali com 3 jogadores de Botafogo, com o Marlon Freitas, o Alex Telles e o Igor Jesus. E o clima estava bem leve ali no Botafogo, assim, né? Os jogadores, que vocês podem ver, muito descontraídos aí na véspera do jogo, mesmo com o Botafogo aí tendo um desfalque importantíssimo, que é o Gregóry, né? Um dos destaques da equipe. Existe esse mistério, né? O Renato Paiva mantém esse mistério no ar. Quem vai ser o substituto do Gregóry? Assim, eu diria que hoje os mais prováveis assim, né, seriam ou ele apostar no Newton, ali no meio, ou ele voltar com aquele esquema também do 4-2-3-1 com o Cuiabano, né? E aí o Igor Jesus na frente e o Cuiabano fazendo aquela dobra ali de lateral com o Alex Telles, né? O Alex Telles um pouco mais recuado e o Cuiabano mais como um ponta. Até depois queria saber a opinião aí do PVC, como é que ele acha que o Botafogo deve jogar contra esse Palmeiras, né? Que é um time muito traiçoeiro, né? É aquela dúvida, ou entra um pouco mais, né, cauteloso na marcação, ou com o Cuiabano você coloca o Botafogo mais ofensivo, né? Mais para cima, que o Cuiabano é um jogador muito ofensivo. Mas o clima tá agradável no Botafogo, todo mundo muito descontraído. E eu senti uma coisa assim na zona mista do Botafogo hoje, perguntaram muito sobre esses duelos recentes contra o Palmeiras, né, uma certa rivalidade, e os jogadores do Botafogo eu senti muito, assim, já meio que brifados ali, para não colocar lenha nessa história, falando, não, todos meio com um discurso, não, é um jogo como qualquer outro adversário grande do Brasil e tudo mais, eles tentaram botar um pouco panos quentes para não entrar nessa pilha de rivalidade com o Botafogo. Mas o clima é agradável, o clima em todos os sentidos, né? Porque até ontem, estava batendo 37, 38 graus, a temperatura despencou, está batendo por volta de 18, 19, para um carioca isso é muito frio, inclusive. Tá o clima que tá aqui em São Paulo, né? Um corta-ventinho aí já tá suave. E esse clima que o Braz traz, clima do Botafogo, não o clima da cidade, a temperatura, mas o clima de leveza, de tranquilidade, é muito a mentalidade do Botafogo para esse Mundial. Porque o Botafogo foi muito nessa coisa de, tipo assim, é um grupo mais difícil, é um grupo com PSG, é um grupo com Atlético de Madrid, ninguém está colocando a gente como, o time que vai passar para as oitavas, todo mundo está falando que o Botafogo vai ficar pelo meio do caminho. Vamos desfrutar aqui, vamos jogar, vamos na leveza, vamos na tranquilidade. O Botafogo não se colocou essa pressão desde o início, né? Desde que saiu o sorteio ali do Mundial, o Botafogo nunca se colocou essa pressão de que vamos lá e vamos ser eliminados, ai meu Deus do céu. O Botafogo sempre foi tranquilinho, leve, e acho que ter incorporado essa leveza, ter viajado para os Estados Unidos com essa leveza, fez com que o Botafogo desenvolvesse mais o seu futebol. Então, quando consegue um resultado expressivo, como foi contra o PSG, o ambiente do Botafogo ficou ainda mais leve com a confiança lá em cima. E acho que isso vai fazer muita diferença ao entrar em campo contra o Palmeiras.
Você tira um peso, né? Você não tira a concentração, não tem a ver com isso, não tem a ver com foco, concentração. Tanto que o Botafogo se mostrou extremamente focado para conseguir fazer os jogos que fez, especialmente contra o PSG, mas ainda assim com uma leveza, né? Conseguindo desfrutar, que é uma palavra que está sendo muito usada aí para esse Mundial de Clubes. Falando em zona mista e nos jogadores, vamos ouvir então Marlon Freitas e Alex Telles. Com isso, é o torcedor, né, telespectador, né, que ganha com esse confronto. E acredito que vai ser mais um grande jogo, um jogo muito estudado, um jogo de duas equipes de muito respeito, né. E assim, a gente está se preparando bem, né, montando a nossa melhor estratégia para a gente poder desempenhar amanhã e fazer um grande jogo, né, e conquistar nosso objetivo, se Deus quiser, que é a classificação, né. Mas a gente precisa estar forte, focados, né, durante 90 minutos. Né, se manter humilde, né, nosso adversário é um adversário muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, né, se Deus quiser conquistar nosso objetivo. É difícil, né, você escolher adversário, né, assim, é um jogo muito, muito importante para nós, né, a gente conseguiu uma classificação, no meu ver, histórica, né, num grupo muito difícil. Mas a gente sabe o que a gente faz no dia a dia, talvez seja surpresa para muitos de fora, mas para a gente que trabalha e se dedica aqui dentro, acho que não. Né? E assim, a gente trabalha muito, se dedica muito, se sacrifica muito pelo nosso sonho. E é isso que a gente vem fazendo, né? E amanhã não vai ser diferente, a gente vai se doar, vai se sacrificar, vai dar nosso melhor para poder, primeiro, honrar a camisa do Botafogo e depois para a gente seguir o nosso caminho, seguir o nosso sonho. É um sonho muito grande. Né, e é muito importante para o clube, né, foi importante para o clube essa classificação, né, para a marca do clube, financeiramente também. Então, assim, a gente precisa continuar nosso caminho, né, mas temos um adversário muito difícil, né, e a gente está se preparando bem para poder fazer um grande jogo amanhã. De uma certa forma, conhecer o adversário é muito melhor para a gente, mas a nível de dificuldade, eu acho que um Mundial como esse está demonstrando que todos os jogos têm a sua dificuldade, e como eu falei anteriormente, é um jogo que vai nos demandar muita atenção, atenção nos detalhes, porque é um jogo mata-mata, e o Palmeiras chegou com seus méritos também nas oitavas como a gente, então vai ser um jogo muito, muito, muito disputado, e óbvio que conhecendo o adversário a gente consegue ter uma ciência maior do que pode acontecer, mas cada jogo tem sua história e a gente vai estar preparado para isso. Preparados, hein? Estão preparadíssimos para esse jogo. Ô, PVC, pensando nessa escalação, nessa possibilidade, né? Que ele pode atuar como ele fez nas últimas partidas, com o meio de campo mais reforçado, mas com o Cuiabano também ali na ponta, junto com o Alex Telles, na dobradinha de lateral, na dobra de lateral que o PVC adora. PVC, o que muda? E para enfrentar esse Palmeiras, o que pode ser mais interessante para o Botafogo? Tem uma disputa ali por esse lado, com Alex Telles com o Cuiabano, que é o lado do Estevão também, né? Como é que vai ficar esse confronto? Estevão, Cuiabano e Alex Telles com o Giai por ali também. O jogo pode passar por ali? Olha só, Luísa, primeiro explicar que você está brincando, que você tem toda a razão de brincar, mas assim, eu não gosto, não é que eu gosto de dobrar laterais. Eu não gosto do termo. Você não gosta da expressão, deixando claro, ele não gosta da expressão, não da estratégia. Isso, mas não é que eu sou fã da... Hã? Junto, diga. Desculpa aí, PVC, usei o termo. Não, pode usar, todo mundo pode usar, eu não sou dicionário. Ele é sommelier de termos futebolísticos, sabe? Eu não sou sommelier. Eu só estou discutindo o conceito. O que eu penso é o seguinte, eu estou falando para mim, é o meu ponto de vista. Eu não quero impor o meu ponto de vista a vocês. Eu estou dizendo só que eu prefiro não usar porque eu entendo que quando o Cuiabano joga na linha do meio campo, ele é ponta esquerda. Ele não é lateral. É como você dizer, desde a Copa de 78 tem essa história de discutir. 78 o Coutinho escalou Nelinho e Toninho junto. Pô, isso faz 47 anos. E nós continuamos discutindo a mesma coisa meio século depois. Então, eu entendo só que a função do Cuiabano na linha do meio campo é uma e na linha da defesa é outra. Você pode ter um jogador mais ofensivo, pode, mas você pode fechar esse lado. Agora, do ponto de vista do jogo, veja que esse jogo tem tanto repertório tático que fechar o Cuiabano para proteger com o Alex Telles do lado do Estevão é tão
surpreendente que o Estevão pode até não jogar ali. Porque, por exemplo, se jogar Felipe Anderson, Estevão e Facundo, o Estevão vem para dentro e deixa de ser o lado do Estevão, que é uma hipótese. Se você jogar Estevão, Maurício e Facundo, o Estevão começa na direita, mas o Maurício também faz o lado direito e o Estevão também faz a parte central. Então, você ter polivalência, capacidade de jogadores fazerem funções distintas, pode confundir o adversário. A informação é que ontem o Renato Paiva trabalhou com o Cuiabano. Isso não significa que a escalação está pronta, definida, determinada, anunciada. Ele pode mudar, ele pode colocar o Newton, como o Braz falou agora há pouco, ele pode colocar o Mastriani, mas a impressão que eu tenho e a informação de ontem é que o Cuiabano é o grande favorito para fazer essa função de ponta esquerda, na minha visão. Mas você pode dizer como você quiser dizer. Ô, Hernanzito, por onde você acha que passa a chave do jogo? Assim, é uma questão mental, de foco, de concentração, é estratégia, ou vai da habilidade dos jogadores, da individualidade, do talento dos atletas? Qual que pode ser aí o segredo para desvendar e para passar de fase? Acho que o Braz queria falar alguma coisa antes. Diga, Braz. Não, porque também não me, tem ali um candidato menos cotado, mas é que ele chegou agora, mas está entrando bem. De repente pode até ser uma coisa na cartola do Renato Paiva, que é o Montoro, que é o menino que chegou de fora aí e tem entrado bem na partida. Mas eu acho que ele vai ficar com uma opção para o segundo tempo, mas é também uma possibilidade. Seria uma opção ousada, mas me agradaria muito se fosse essa opção dele. Dois centroavantes é mais difícil, né? Mastriani, Arthur Cabral, acho que seria uma possibilidade mais remota, né? Dele usar essa formação, mas uma opção que ele tem também. Eu acho que é aquele jogo, assim, vai ser, assim, o primeiro tempo muito... Visualmente como jogo, como espetáculo, não vai ser aquele jogo... Vai ser tenso. Vai ser tenso, vai ser pegado, vai ser muito físico, vai ser muito intenso, vai ser de muito estudo. Não vai ser um jogo em que os times vão se atirar aquela coisa de trocação. A partir do segundo tempo, acho que vai ser trocação. Mas eu não acredito num jogo... eu acho que vai ser mais amarrado no primeiro tempo. No começo, assim, das equipes estudando, o erro zero, aquela coisa toda. E esse tipo de jogo é definido mesmo no detalhe, né? É no erro, aquela coisa do time que erra menos é que acaba sendo o grande vencedor. E são dois times que têm muita capacidade física. Eu acho que assim, são dois times muito bem preparados fisicamente. Você percebe, assim, Botafogo estava inteiro e o Atlético de Madrid estava mortaço, né? Assim, você vê o Palmeiras em relação ao Inter Miami, então, era aqui, ó, o Palmeiras lutando fisicamente forte, o Inter Miami aqui, ó, os caras estão com a língua aqui. Então, são dois times muito bem preparados e eu acho que isso vai dar para ver no jogo na questão da intensidade. E para você, PVC, pensando pelo ponto de vista mais tático, assim, qual que é o segredo assim, dessa partida, qual que pode ser a chave do sucesso? E também pensando nesse Botafogo, ele fez duas partidas muito atípicas nessa fase de grupos, que foi contra o PSG e Atlético de Madrid, que são adversários incomuns, que ele não enfrenta tanto, e o Renato Paiva teve que pensar numa estratégia muito específica para parar esses dois adversários. Você imagina um Botafogo mais próximo do que foi contra um PSG, ou um Botafogo mais como a gente conhece, nesse esquema que a gente conhece, não com três? A gente está falando da formação, né? Chance maior do Cuiabano, mas em termos de postura em campo, é um Botafogo mais perto do que a gente conhece ou mais perto do que ele fez especificamente para o PSG? Mais perto do que a gente conhece. Mas isso não muda o fato de que o Botafogo está jogando aqui, fechando muito o corredor central. O que me dá a noção de que para o Palmeiras é importante abrir o jogo para os lados. Não para cruzamento, ou pelo menos não apenas para cruzamento, mas para infiltrações pelas laterais. O que tem a ver com a habilidade do Estevão e tem a ver com menos previsibilidade do lado esquerdo com o Piquerez. Você sabe que o Facundo vai puxar para dentro, o Piquerez vai passar, vai receber, vai chegar no fundo, vai cruzar, a zaga vai tirar. Não é isso. É capacidade que o Paulinho oferece, mas o Paulinho não tem tempo
não tem condição física para jogar mais de 40 minutos. O Abel falou 30, mas ele jogou 40 no último jogo. O Paulinho dificilmente vai ser titular pela questão física da lesão dele. Mas o Paulinho sai da esquerda para dentro para infiltrar e invadir a área na diagonal, quebrando a defesa na infiltração entre o lateral e o zagueiro. O Botafogo está fechando muito os corredores centrais. O mérito do Botafogo contra o PSG e contra o Atlético de Madrid foi fechar os corredores centrais. E por onde tomou o gol do Atlético de Madrid? Na infiltração lateral do Julián Álvares. É aqui que está o jogo para o Palmeiras, pelos lados. E o jogo do Botafogo está na capacidade do Savarino dominar e infiltrar com o Igor Jesus, que são os dois mais talentosos. O Arthur também. O Arthur vai ser um duelo extraordinário do Arthur, que saiu do Palmeiras não brigado, mas com uma divergência com o Abel. É um jogo de xadrez, minha gente, né? É um jogo de xadrez, os treinadores ganham muito bem para isso, para quebrar a cabeça, para tentar armar uma estratégia. Braz, meu querido, vamos me despedir de você. Bom jogo, boa cobertura, aguardamos você na segunda-feira e aí a gente vai ver, hein, quem passa. Ô, Braz, preciso te ligar, hein? Vou te ligar. Marca o chopinho aí, pô. É o quê, para tomar chopp ou é trabalho? É. Não, eu vou ser companheiro de Bruno Braz a partir de terça-feira, na mesma região dos Estados Unidos. O PVC está indo para lá. Ué, mas vocês não vão se encontrar amanhã no jogo? Amanhã vocês não vão encontrar no jogo? Não, amanhã eu tô no jogo pela TV e faço pós-jogo no fim de papo. Eu tô em Miami e faço o jogo do Flamengo no domingo. Depois eu vou para as quartas de final, seja o Braz faz o jogo Palmeiras e Botafogo, eu faço o jogo Flamengo e Bahia. Depois, na terça-feira, eu vou para as quartas de final, seja do Palmeiras, seja do Botafogo. Muito bem. Gente, essa logística eu já me perco toda. Eu sei que o Braz é um grande anfitrião da Filadélfia, então se vocês quiserem ir para a Filadélfia, ele já tem todos os pontos turísticos. Valeu, viu, Bruno Balboa? Eu estou de braços abertos aí esperando o PVC tomar aquele chopinho. Cara, eu não. Vocês chamaram o VAR aqui, rapaz. O bicho pegou aqui atrás de mim enquanto o PVC estava falando. A família de indianos aqui atrás. A menina, eu dou um soco no menino aqui, ó. Aqui, ó. Eita! Que isso? Aqui, rapaz, chama o VAR aí que o bicho pegou aqui no saguão aqui, hein? É mesmo? Que é isso? O bicho tá pegando aí, ó. Fora de campo, espero que em campo não seja assim. Beijo, Braz, bom trabalho. Se cuida aí dos...